Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia, graça e paz. Esse é o nosso Em Casa com o Pastor e hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com você Isaías capítulo 43, que diz assim: Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. No verso 11 diz assim: E eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Verso 13: Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O medo tem as suas facetas. Interessante a gente pensar sobre isso, porque há dois lados basicamente para o medo. Existe um lado que a gente chama de lado negativo, é quando o medo nos paralisa, quando o medo nos leva a ficar temerosos e não fazer aquilo que talvez nós poderíamos fazer. Nós ficamos com medo, como por exemplo, de não conseguirmos vencer na vida, de não conseguirmos dar comida para os nossos filhos, pão de cada dia para a nossa casa e tantas outras coisas, ou ficamos com medo de sofrer uma enfermidade crônica, ir para cima de uma cama e de lá não sair mais. Nós temos muito medo, mas há um medo também positivo, é aquele medo que nos impede de fazer aquilo que não daria certo, que não seria bom. E esse tipo de medo é necessário para cada um de nós, com certeza. Mas eu queria falar nessa manhã com você sobre esse medo ruim, esse medo negativo, esse temor que muitas vezes assola a nossa vida e nos impede de caminhar rumo àquilo que é o propósito de Deus, até mesmo para cada um de nós. Então, que tipo de medo tem te assolado ultimamente? Nós ficamos assim bastante preocupados há pouco tempo atrás, quando enfrentamos a pandemia. Todos nós estávamos com muito medo, todos nós. Muitas pessoas morreram e nós vimos isso diante dos nossos olhos, entes queridos nossos que partiram e nós não termos condições de fazer absolutamente nada. O mundo inteiro se envolveu nesse medo, como é natural. Uma pandemia de alcance mundial, de uma expressão como jamais houve na face da terra, pelo menos essa é a história que nós conhecemos. Então, outras realidades também metem medo em nós. E por que a gente fica com tanto medo assim da vida? Então, quando nós olhamos para essa palavra do profeta Isaías para Israel, ela também ecoa para nós nessa manhã e nesse dia e para a nossa vida como um todo. Por que temos medo? Por que termos medo? Então, como é que a gente pode vencer isso? E a primeira verdade que temos que observar é que temos que ter consciência, sim, da nossa vulnerabilidade. Davi era rei em Israel, ele tinha muita gente sob o comando dele, ele tinha poder, fama, sucesso, autoridade. Não obstante, Davi orou da seguinte forma: Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Moisés, quando escreve o Salmo 90, que é um salmo no deserto, ele fala que nós somos transitórios, que nós somos passageiros, que nós somos efêmeros, nós somos então vulneráveis, nós estamos sujeitos. Paulo fala que nós estamos entregues à morte o dia inteiro. Nós não sabemos de fato o que vai acontecer conosco nem daqui a pouco, o que dirá daqui a um mês, daqui a um ano. Então nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, e essa é uma consciência para entendermos e vencermos o medo. Que isso não é problema para Deus. Deus sabe muito bem como é a minha e a sua estrutura em relação a isso. Deus sabe que nossa contextura é frágil, que somos realmente pobres e necessitados. Mas há uma segunda verdade para vencermos o medo, que é termos consciência do Deus a quem estamos servindo. E quando Deus coloca essa revelação para o profeta Isaías comunicar ao coração do povo de Israel, ele está dizendo: olha, lembrem-se que foi eu quem criei vocês. Foi eu quem formei vocês. Foi eu que resgatei vocês.
Se eu disser a uma nação entrega, ela vai entregar. Se eu disser a uma nação renda-se, essa nação com certeza irá se render. Deus está dizendo, se eu estiver agindo, quem poderá impedir a minha ação? Deus é o que resgata, Deus é o que entrega as nações, Deus é o libertador, Ele é o resgatador. Então, esse Deus está dizendo para nós, não temas, porque eu serei contigo. Ainda que a gente ande, transite por circunstâncias ou situações ou geografias difíceis, o Senhor Deus estará conosco. Em qualquer que seja a situação, aqui ele diz, se você passar pelas águas, elas não vão te afundar. Se você passar pelo fogo, ele não vai queimar e nem a chama arderá sobre ti. Vamos lembrar o que aconteceu com aqueles colegas, amigos de Daniel, quando foram jogados na fornalha ardente. A Bíblia fala que nem cheiro de fumaça havia neles quando eles foram tirados daquela fornalha, que fora aquecida, segundo o texto revela, 7 vezes mais. Então, só de ser jogado, eles seriam consumidos pelo fogo. No entanto, o nosso Deus está dizendo, ainda que você passe pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. Deus é fiel e ele cumpre com a sua palavra. É esse Deus que eu e você devemos buscar. É esse Deus que cuida das nossas vidas. Por que termos medo? É Ele quem nos sustenta. Jeremias fala que a misericórdia dele é a razão pela qual não somos consumidos e ela se renova a cada manhã a nosso favor, porque grande é a sua fidelidade. Então, a terceira e última verdade é que precisamos entregar a Deus os nossos temores. Tendo consciência de que somos frágeis, tendo consciência da grandeza do nosso Deus, então nós podemos entregar a Ele os nossos temores. Foi Davi mesmo quem disse também, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí Deus está dizendo ao profeta Isaías, não temas, porque eu sou contigo. Quando o anjo apareceu para José, ele estava assim numa situação de temor, de medo. E ele fala, José, não temas receber a sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Então, quais são de fato os meus temores? Quais são os seus temores? Que nessa manhã nós possamos entregar a Deus todos eles. Se é um medo de perder o trabalho, de ficar sem dinheiro, de ficar sem salário, de não conseguir levar comida para dentro de casa, creia sim que o nosso Deus é de fato o provedor das nossas vidas e Ele jamais permitirá que nós sejamos provados além das nossas forças. Diz a palavra, mas juntamente com a provação, Ele nos dará o livramento para que possamos suportar. Que Deus nos abençoe nesse dia e nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser pessoas medrosas na vida ou para com a vida, porque temos a consciência de que realmente somos frágeis, mas sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Os nossos temores e medos, eles são entregues a Ti nesta hora, todos eles, e nós confiamos em Ti. Derramamos o nosso coração no Teu altar e esperamos, ó Pai, das Tuas mãos, o Teu sustento, a Tua graça e o Teu poder sobre as nossas vidas. Que a Tua vontade, ó Pai, se estabeleça a cada dia em nós e diante de nós. E assim nós Te adoramos, nós Te bendizemos e oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.